Atualmente, a maioria das linguagens de programação são orientadas a objetos, como Java e C#. Apesar de terem algumas diferenças na implementação, todas seguem os mesmos princípios e conceitos. Podemos afirmar que esse paradigma surgiu na tentativa de aproximar o mundo digital do mundo real, o que é muito importante no desenvolvimento de qualquer aplicação moderna. Muitos programadores, apesar de utilizarem linguagens orientadas a objetos no desenvolvimento de softwares, não sabem alguns de seus principais conceitos. Sendo assim, vamos rever agora esses conceitos. Objeto é um elemento do mundo real representado na programação do sistema de software. Nosso objeto aqui é o carro. Atributos são as características que descrevem esse objeto. Aqui, a marca do carro é nosso atributo, BMW. Métodos são as ações que um objeto pode executar, por exemplo, ligar, acelerar ou frear. Classe é um conjunto de objetos que apresentam as mesmas características, métodos e atributos. Exemplo, classe de veículos. Instância. Um objeto com atributos, valores próprios é uma instância de uma classe. Exemplo, BMW e Audi são instâncias da classe veículos. O encapsulamento é um mecanismo que possibilita restringir o acesso aos atributos e métodos da classe, trazendo mais segurança à aplicação. Neste momento, o encapsulamento protege os dados bancários do cliente que está comprando o carro e sua renda mensal. O polimorfismo denota uma situação em que um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber um estímulo. Nosso exemplo será o polimorfismo do método comunicar. Aqui, diferentes objetos, criança, cão, gato e pássaro, se comunicam de diferentes formas. Ou seja, as respostas do método comunicar para cada um dos objetos são diferentes. O que isso representa? Que as classes comuns contêm mensagens diferentes conforme os objetos as utilizam para um mesmo método. Por último, vamos falar sobre a herança. Como o próprio nome sugere, na orientação a objetos, o termo herança se refere a algo herdado. A herança é um mecanismo que possibilita a criação de novas classes a partir de classes já existentes, por meio de uma hierarquia entre elas, herdando características, atributos e métodos presentes na classe principal. Para entendermos essa característica, vamos imaginar uma família. A criança, por exemplo, está herdando características de seus pais. A programação orientada a objetos faz parte de muitas tarefas de nosso cotidiano, e nós nem percebemos. Por exemplo, quando utilizamos o PC, falamos ao celular ou até mesmo em uma simples compra no supermercado, já que grande parte dos programas instalados nesses equipamentos foi desenvolvida por meio de uma das diversas linguagens que utilizam o paradigma orientado a objetos. Acabamos, assim, de rever os principais conceitos da programação orientada a objetos. Mas é importante destacar que ela possui ainda inúmeras ferramentas e aplicativos facilitadores que interagem ajudando os desenvolvedores. Além disso, apresenta aos iniciantes um leque de opções, dando a oportunidade de se identificarem com as linguagens orientadas a objeto.